Olá, minhas queridas, a paz do Senhor Jesus. Aqui é a pastora Graziele, da Igreja Nova Jerusalém de Cristo, da Menge. Hoje é terça-feira, 1º de abril. Estamos começando uma nova etapa, uma nova estação, uma nova fase. O Senhor já preparou um mês novinho em folha para todas nós. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar conosco muito, muito, muito profundamente nesse mês de abril. Hoje, muita gente diz que é o dia da mentira, mas eu quero declarar sobre a sua vida a verdade que liberta. Quero declarar sobre a sua vida que a verdade é que vai te encontrar, porque é melhor uma verdade que liberta do que uma mentira que aprisiona. Estar na verdade, andar na luz, conhecer a verdade, é isso que nos liberta. E a verdade é Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que nesse mês de abril a gente ande na verdade, a gente fale a verdade, a gente sinta a verdade, a gente seja de verdade, que nós sejamos mulheres de verdade. Hoje o devocional que eu quero deixar para vocês, a palavra do Senhor nos diz em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, a partir do versículo 16, nos conta a história do dia que Paulo e Silas estavam indo para o lugar de oração. Então veio uma mulher, uma escrava, uma adivinha. Ela era tipo uma taróloga, uma cigana, uma dessas mulheres que lê a mão. E ela começou a falar umas coisas para Paulo e para Silas. Se você meditar comigo no verso 17, ela dizia assim que esses homens são servos do Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. E aquela mulher continuou falando. Imagina a situação, Paulo e Silas estavam indo para a oração, de repente aparece uma mulher, uma adivinha, uma numeróloga, uma taróloga, uma cigana, e ela começa a falar coisas sobre eles. E, pasmem vocês, era tudo verdade o que aquela mulher estava dizendo. Ela dizia: esses homens são de verdade, esses homens são profetas de Deus, esses homens vieram anunciar a salvação para a nossa cidade. O que ela estava falando era verdade. Só que não importa o que uma pessoa está dizendo, o que importa é a fonte. Veja bem, você pode tomar uma água e até saciar a sua sede, mas no dia que você descobrir que o filtro pelo qual a água está saindo está sujo, está mofado, tem muito tempo que ninguém lava, você não vai querer mais beber da água daquele filtro. Você pode estar até matando a sua fome comendo a comida de um restaurante, mas se um dia você conhecer a cozinha daquele restaurante e descobrir que as pessoas fritam as coisas num óleo de um mês, que a cozinha é toda suja, que não tem um mínimo de higiene para fazer a comida, você não vai querer comer mais naquele restaurante. É assim a vida da gente. Não importa se uma pessoa está dizendo a verdade, a gente tem que ver a fonte. A gente tem que saber de onde está vindo. Olha, aquela pessoa me deu um conselho tão bom, eu vou seguir. Mas espera aí, será que a fonte é verdadeira? Porque essa mulher, essa adivinha, ela estava falando a verdade. Mas Paulo, cheio do poder de Deus, tendo discernimento de espíritos, ele olha para aquela mulher e expulsa o demônio da vida dela. E imediatamente ela é liberta. E os senhores dela, porque ela era uma escrava, os senhores dela deixaram de ter lucro com ela, porque as adivinhações dela traziam recursos, trazia lucro para eles. Eles a escravizavam espiritualmente, ela se deixava escravizar por eles, fazia as adivinhações que o diabo contava as coisas para ela. E fica aqui também um grande alerta. Talvez você fique encantado quando vê uma cigana ler a mão de alguém e contar a vida da pessoa, quando vê alguém falar numa bola de cristal e contar o futuro de uma pessoa, quando vê alguém espírita contar a vida de uma pessoa ali, ler nas cartas de baralho, de tarô, alguma coisa, e de repente a pessoa fala a sua vida toda. Deixa eu te contar uma coisa, o diabo vê o seu dia a dia, o diabo sabe o que você comeu ontem no almoço, então não se encante por essas ilusões. O Satanás, ele sabe do nosso dia a dia, ele vê as nossas dores, as nossas frustrações, ele ouve todas as palavras que saem da nossa boca, ele conhece a nossa família, ele conhece o nosso dia a dia. Então é muito fácil enganar as pessoas hoje em dia. Infelizmente, em muitos altares está tendo um espírito de adivinhação.
Não são mais revelações do Espírito Santo, são adivinhações na grande maioria, meninice, bobagens que não vão mudar a vida de ninguém. Ai, eu vou lá naquele lugar que alguém vai revelar meu CPF. E afinal de contas, isso muda o que na sua vida? Alguém saber seu CPF? Então nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais e pedir ao Senhor discernimento. Que nesse mês de abril você saia da mentira e comece a andar na luz, comece a viver na verdade e não se deixe enganar por qualquer vento de doutrina. Aquela mulher naquele dia foi liberta, porque Paulo orou por ela e virou para ela e falou: eu ordeno no nome de Jesus Cristo, saia dela. Né? Aquele espírito de adivinhação saiu. Só que por causa disso, os donos dela, que escravizavam ela, ficaram perturbados e começaram a alvoroçar a multidão contra Paulo e contra Silas, e dizendo que eles chegaram para tumultuar a cidade. Por causa disso, Paulo e Silas foram presos. Só que eu quero me ater ao versículo de número 25, Atos 16, 25, que diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam. É aqui que eu quero dizer para você, aqui está uma grande verdade bíblica para as nossas vidas. Nós temos dores, nós temos aflições, mas o nosso brado de adoração, o nosso grito de clamor ao Senhor, o cântico que temos nos lábios, esse precisa ser maior do que o nosso grito de dor. Paulo e Silas estavam na cadeia injustamente. Qual foi o crime que eles cometeram? Simplesmente oraram e libertaram uma pessoa. Existe uma escrava que naquele dia tinha se tornado livre e por causa disso eles foram presos. Injustiça? Sim, muitos de nós sofreremos injustiças. Talvez você já sofreu grandes injustiças na sua vida. Talvez você já olhou para o céu e perguntou: mas que mal eu fiz, Senhor, para passar o que eu estou passando? Mas eu quero te dizer que muitas das vezes que a gente pergunta para o Senhor: onde é que o Senhor estava quando isso me aconteceu? O Senhor estava no mesmo lugar, no seu alto e sublime trono, no mesmo lugar onde ele estava quando o filho dele foi morto na cruz. E é no mesmo lugar que ele está agora. É no mesmo lugar que ele estava quando Paulo e Silas estavam cantando louvores a Deus na prisão, acorrentados pelos pés. Mas a voz deles não estava acorrentada. O coração deles estava livre. A alma deles estava liberta. Eles podiam estar presos pelos pés, mas naquele dia eles libertaram uma escrava das garras de Satanás. E por que é que eles não oravam baixinho? Por que é que eles não cantavam baixinho? Porque simplesmente os outros presos precisavam ser evangelizados. Os outros presos precisavam ouvir. Escute bem hoje, mulher, você que está me ouvindo agora. Saiba que existem pessoas à sua volta que elas já têm ouvido muitas reclamações. Elas já têm ouvido muitas murmurações. Elas têm ouvido os seus gemidos de dor. Elas têm ouvido seus desabafos. Elas têm ouvido suas coisas, seus problemas. Você já abriu seu coração para muita gente. Eu quero te encorajar nesse mês de abril a começar a mudar a sua rotina, começar a mudar as suas conversas, começar a alterar, em vez de reclamar, comece a clamar. Que as pessoas parem de ouvir a murmuração que sai dos nossos lábios e comecem a ouvir o nosso louvor e a nossa adoração ao Senhor. Porque tem muitos presos à nossa volta, tem muitos encarcerados na nossa volta, tem muita gente que está presa nas garras do diabo. E quando eles chegam perto de nós, a gente tem sempre uma reclamação. A gente reclama do tempo, reclama da economia, reclama da saúde, reclama de dor, reclama dos problemas, reclama do Brasil, reclama do governo, reclama da igreja, reclama de tudo. E as pessoas à nossa volta estão presas, elas só precisavam ouvir um clamor, uma oração, um louvor. E naquele dia, Paulo e Silas descobriram esse segredo. A adoração é a maior arma que o cristão tem. Eles começaram a clamar em alta voz, começaram a adorar em alta voz, começaram a cantar hinos de louvor a Deus em alta voz, até que todos os presos em volta pudessem escutar. Quem passar perto de você nesse mês de abril, eu quero profetizar na sua vida isso.
Quem passar perto de você não vai ouvir reclamação, não vai ouvir murmuração, não vai ouvir desabafo, não vai ouvir que alguém está entalado, que alguém está insatisfeito. Quem passar perto de você nesse mês de abril vai ouvir uma oração, vai ouvir uma adoração. Quem passar perto da sua casa vai ouvir louvor. Quem passar perto de você no ambiente de trabalho, você vai ter uma palavra de Deus nos lábios, você vai ter pão para alimentar, você vai ter um abraço que cura, uma palavra que acolhe, um louvor para adorar o Senhor. Quando alguém estiver precisando de algo perto de você, você vai ter para suprir, em nome de Jesus. Que nós não sejamos conhecidas pelos nossos gritos de dor, mas que nós sejamos conhecidas pela adoração que sai dos nossos lábios. Eu abençoo o seu mês de abril, em nome de Jesus. E eu quero orar por você agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós estamos começando o mês de abril nessa terça-feira. Eu clamo ao Senhor em favor das minhas irmãs amadas que estão agora me ouvindo. Pai, em nome de Jesus, eu declaro o nome de Jesus sobre a vida delas. Eu declaro o nome de Jesus sobre o coração delas, Pai. Do jeito que o Senhor quebrou as cadeias naquele dia e libertou Paulo e Silas da prisão. Eu peço ao Senhor que liberte as cadeias que prendem essas mulheres agora. Liberte as cadeias que prendem a nossa voz, que embargam a nossa garganta, que algemam nossa língua e nos impedem de adorar. Pai, em nome de Jesus, que quando abrirmos nossa boca, em vez de murmurar, a gente comece a agradecer. Em vez de reclamar, a gente comece a clamar ao Senhor. Em vez de reclamar, a gente tem um louvor nos lábios. Coloque um cântico novo na boca dessa mulher agora, Pai. Que quem chegar perto dela não escute uma reclamação de nada, mas que escute barulho de adoração, que escute a voz de clamor, que escute um louvor novo, um cântico novo. Eu profetizo na vida dessas mulheres que elas andarão na luz e não nas trevas. Elas serão libertas em nome de Jesus, que elas conheçam a verdade, que a verdade as liberta. Em nome de Jesus, seja conosco, Espírito Santo nos conduza em cada um desses dias de abril. Abençoe o nosso mês, eu consagro esse mês ao Senhor, Pai, que a gente consiga dar conta das nossas demandas, conciliar tudo que precisamos conciliar, que sonhos sejam realizados, testemunhos sejam contados e que esse mês seja diferente, que tenha uma virada de chave em todas as áreas da nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e graças a Deus. Uma excelente terça-feira para você e um excelente mês de abril para você.